Bom, agora que a gente já sabe o que que é o PGBL, né, o que que é o VGBL, os detalhes que existem entre eles, a gente vai ver aqui agora a diferença entre a forma de tributação, né, as duas formas de tributação. E é claro, você vai sofrer essa tributação, não tem muito jeito. Você está abrindo mão, né, no caso do PGBL, de ser tributado agora para ser tributado lá no futuro, a gente já viu isso. Mas só que uma série de fatores vai identificar o seu perfil. Então, por exemplo, a idade que você tem hoje, quando você começa a fazer as contribuições, o seu perfil de risco, se você prefere arriscar mais na Bolsa de Valores, por exemplo, ou se você prefere deixar mais em título público, a tributação escolhida, então se você vai pegar o regime progressivo, o regime regressivo, a tabela progressiva e regressiva, né? E também a forma com que você vai fazer a contribuição. Se você vai fazer a contribuição mensal, trimestral, tem gente que prefere fazer semestral, tem gente que prefere já fazer uma vez ao ano, mais para o fim de cada ano. Eu já sou adepto a você fazer mensal no seu VGBL, você já sabe. E o PGBL você deixa para fazer no final do ano porque você já tem uma noção de quanto você vai ganhar. Consequentemente, você consegue calcular 12%. É claro que você pode fazer ambos mensais. É a forma mais prática que tem. Você não precisa de tanto planejamento financeiro assim. Você pega 12% de quanto você recebeu e coloca lá do seu salário bruto perfeito. Você sabe que não vai extrapolar o seu limite no PGBL, por exemplo. E no VGBL você coloca a diferença se for o caso. Então existem, entrando no ponto desse vídeo aqui, dois regimes de tributação, que é o regime compensável ou o regime definitivo. O regime compensável é aquele que a gente tem na nossa declaração do imposto de renda, né? Que você tem um imposto a recuperar, por exemplo. Você pagou, melhor falando, você teve valor retido de imposto e no mês, na hora de fazer o ajuste anual, você consegue ter aquilo compensado, você consegue recuperar. Que quando você coloca lá os seus dados no imposto de renda e você tem lá imposto a recuperar, esse é um imposto que é compensável, você pode compensar no futuro. E tem a outra forma que é a maneira definitiva. Uma vez que você sofreu a tributação, você não tem como recuperar aquele valor de nenhuma maneira. Da mesma forma, isso acontece nos fundos de investimento. O valor que você tem lá retido e que, consequentemente, vai diminuir o seu saldo de investimento, ele não tem como ser compensado no futuro. Você não pode recuperar aquele valor de jeito nenhum, porque ele é definitivo, que a gente chama de tributação definitiva. E eles respeitam duas tabelas, no caso dos planos de previdência, né? Que são a tabela de imposto de renda progressivo e a tabela de imposto de renda regressivo. Então, vamos verificar como que isso funciona. Eu vou mudar aqui a tela só para a gente poder acompanhar junto. E nesse caso eu vou só identificar aqui como é que funciona. A gente tem duas tabelas. A primeira delas que a gente vai ver é a tabela regressiva. Esse valor, essas alíquotas aqui, elas vão incidir sempre em cima do valor tributável. Não se esqueçam que o valor tributável para efeito de imposto de renda no PGBL é o valor integral que você tem na sua conta. E o valor tributável para o VGBL é o rendimento que você tem. Se você colocou 100 mil do seu bolso no VGBL e tem 130, 30 mil vão ser tributáveis para efeito de VGBL. E os 130 vão ser tributáveis para efeitos de PGBL. Essa é a diferença da base tributável. Então vamos imaginar que você tenha escolhido a tabela regressiva. Se você colocou o dinheiro imaginando em 2021, e você quiser retirar por qualquer razão em até 2 anos, ou seja, a partir de 2023, você vai ter uma alíquota incidente de 35%. Aí não é legal, né? Porque você vai deixar de pagar 27,5% para poder pagar 35% se você fizer esse resgate em até 2 anos. Ninguém quer isso, né? Então a previdência é justamente para isso, para poder você deixar o dinheiro mais tempo. E ele vai caindo 5% a cada 2 anos, ó. E quando chega no dinheiro que está velhinho lá, né, acima de 10 anos, que é a intenção, né, você colocar isso para aposentadoria, colocando com 40, você vai sacar com 60, dá 20 anos. Então você vai ter 10% só de rendimento, de valor que vai ser tributado. E nesse caso fica interessante, porque você deixa de pagar hoje e vai pagar daqui a talvez 20 anos 10%. Você deixa de pagar hoje 27,5%. Você economiza 17,5% nessa brincadeira, que é a diferença, e ainda deixa para pagar só no futuro, se você vier a pagar. Outra situação que a gente tem é a tabela progressiva. A progressiva, todo mundo tem contato com ela pelo menos uma vez no ano, quando você faz a sua declaração do imposto de renda. Se você teve no ano 21.453,24, você vai ficar isento. Essa tabela é bem defasada, né?
Entre 21 e 32 no ano, você vai ter uma alíquota de 7%, então ela vai desde isento, passando por 7, 15, 22,5 e 27,5. Então 27,5 é a maior alíquota quando você recebe mais. Só que é só sobre os rendimentos. Então pense o seguinte, você está pagando hoje 27,5. Você opta por colocar o dinheiro no PGBL para poder ele ficar na tabela regressiva. Você deixa de pagar hoje 27,5 naquele valor e lá no futuro esse dinheiro vai rendendo, 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 você vai só pagar 10% daquele valor, daquele dinheiro que você guardou hoje. Então você tem uma economia real de 17,5%. Pouca gente, infelizmente, sabe disso, mas eu aconselho sempre a você ter uma parte dos seus rendimentos na tabela regressiva e uma outra parte dos seus rendimentos na tabela progressiva, porque você consegue gerenciar os saques. Isso a gente aprende com o tempo, mas eu pretendo sim mostrar como funciona esse gerenciamento dos seus saques quando você vai fazer isso em momento futuro.